Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, damos início a mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, sob a abençoada liderança do nosso pastor Paulo Freire da Costa. Deixamos também o nosso carinho e respeito ao pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da Escola Dominical no campo ministerial de Campinas. Nossa gratidão especial ao Pedro pelo suporte técnico de excelência, contribuindo para que esta transmissão chegue até você com qualidade. Eu sou o pastor Eude Martins e hoje convido você a mergulhar conosco na lição 7 do segundo trimestre de 2026. Abra o seu coração, porque o Espírito Santo deseja nos guiar em toda a verdade, trazendo luz à palavra, fortalecendo a fé e promovendo crescimento espiritual. Como diz o pastor Eliazar Secom, curte, comente e compartilhe. Deixe o seu pedido de oração, faça os seus comentários. No final, nós vamos orar por todos os pedidos. Ore conosco por esta aula e por todos que nos acompanham pelas redes sociais. Amado e eterno Pai Celestial, graças te damos pela bênção maior da salvação de nossas almas. E agora, rogamos a tua bênção sobre a ministração da lição da Escola Dominical deste domingo. Que a tua bênção esteja sobre mim, sobre o Pedro e sobre todos aqueles que nos acompanham. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Na lição da Escola Dominical de hoje, vamos refletir sobre a fé provada de Abraão e destacar que Deus continua digno de confiança, mesmo quando não entendemos plenamente os seus caminhos. O texto áureo da lição está em Gênesis, capítulo 22, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. E a verdade prática diz assim: Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Minhas irmãs e meus irmãos, acompanhem comigo a leitura bíblica desta lição, que está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a santa palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós.
E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. Vamos começar a aula com 3 perguntas. Tente respondê-las e depois continue assistindo a aula. Primeira pergunta: o que Deus já lhe pediu que foi difícil de obedecer? Consegue lembrar de algo? Vamos para a segunda pergunta. Como você reage quando a vontade de Deus confronta seus sentimentos? Encontrou uma resposta? Vamos então para a terceira pergunta. É possível confiar em Deus mesmo sem entender tudo? Qual foi a sua resposta? Prezados irmãos, o capítulo 22 do livro do Gênesis não é apenas o relato de uma prova extrema, mas uma revelação profunda sobre 3 coisas importantes. A primeira delas, o caráter de Deus. A segunda, a maturidade da fé. E o terceiro, o caminho da obediência. Esta passagem bíblica ensina ao mesmo tempo doutrina, consolo e chamado espiritual, pois o Senhor prova, sustenta e também provê no tempo certo. Nós temos como objetivos da aula de hoje o seguinte: em primeiro lugar, compreender o sentido bíblico da prova de Abraão, segundo o que nos ensina a promessa divina. Segundo objetivo, sermos conduzidos a uma reflexão pastoral sobre fé, perdas, renúncia e confiança. E o terceiro e último objetivo é sermos despertados para uma resposta espiritual sincera diante do Deus que honra a obediência e se revela como Jeová Jireh, o Senhor que provê. A lição de hoje está organizada em 3 blocos. O primeiro bloco fala que Abraão tem sua fé provada. Mas antes de explicar este bloco, peço a sua atenção para o texto que lemos em Gênesis 22, versículo 1, que diz: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. E agora, responda. O que tornava essa ordem tão difícil para Abraão? Mais uma pergunta. Que promessa parecia estar em risco, segundo a sua avaliação do texto que temos lido e da história de Abraão que nós já conhecemos?
E no versículo seguinte, o versículo 2 de Gênesis 22, diz assim: Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Meus queridos, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Isaque, o filho do milagre, nascido na velhice de Abraão e Sara, era o centro das expectativas da família. O pedido de Deus para sacrificá-lo parecia contradizer a própria promessa de descendência, colocando à prova a lealdade espiritual do patriarca acima de seu amor paternal. Abraão manteve a aprovação em silêncio, não compartilhando o peso da ordem que recebeu de Deus, sequer com Sara. Pastoralmente, eu entendo que esta passagem ensina que em certos momentos o crente é chamado a confiar não no que vê, mas no caráter daquele que prometeu. E em perspectiva espiritual, o altar se torna o lugar onde a fé é purificada e onde o coração aprende a colocar Deus acima de tudo. Vamos prosseguir a leitura e vamos agora para Gênesis 22, versículo 3, que diz assim: Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão obedece sem questionar. A sua confiança era tamanha que ele assegurou aos seus servos que ele e o jovem iriam adorar, e ambos retornariam, revelando sua crença de que Deus poderia até ressuscitar o menino. Meus irmãos, a prontidão de Abraão revela uma fé amadurecida ao longo de sua caminhada com Deus. O patriarca não age por frieza, mas por reverência e confiança. Ao levantar-se de madrugada, ele demonstra que a obediência verdadeira não fica negociando com a voz de Deus. Além disso, quando afirma que ele e o rapaz voltariam, a narrativa sugere que Abraão cria que o Senhor permaneceria fiel à promessa, mesmo que fosse necessário operar um milagre extraordinário de ressurreição. Aqui, na prontidão de Abraão em obedecer a Deus, há uma rica lição. A fé bíblica não ignora a dor, mas se firma na fidelidade divina. E há também uma aplicação pastoral importante. Em dias de prova, o servo de Deus pode caminhar com lágrimas nos olhos, sem perder a certeza de que o Senhor continua no controle. Queridos irmãos e todos aqueles que nos acompanham, a experiência de Abraão com Deus mostra que a sua grandeza espiritual não está em uma trajetória sem falhas, mas na graça de Deus que o formou ao longo do caminho. A Bíblia não esconde seus erros anteriores, como as decisões precipitadas envolvendo Sara e Agar, porque deseja mostrar que a fé madura é resultado de relacionamento, de correção e de crescimento. Essa observação é pastoralmente valiosa para todos nós. Deus trabalha
com pessoas reais, marcadas por limites, por medos, por tropeços. Há uma verdade importante aqui. A experiência de Abraão na terra de Moriá não surge no início da sua história, mas depois de um processo em que o Senhor foi lapidando seu servo. Assim, aprendemos que as provas mais profundas frequentemente encontram um coração que já foi tratado pela presença de Deus. É a observação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 20. Referindo-se a Abraão, Paulo diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Vamos agora para o segundo bloco da lição, que mostra a confirmação da promessa. O texto bíblico que estamos estudando nesta lição da EBD nos leva a identificar evidências de que Abraão cria no poder de Deus para prover e cumprir a promessa. Queridos alunos da EBD Online da AD de Campinas, a disposição de Abraão em oferecer Isaque foi o maior teste de seu comprometimento com Deus. Ele não hesitou em entregar o que tinha de mais precioso, agindo pela fé, mas convicto da onipotência de Deus. É o que revela o texto bíblico de Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu a Isaque de volta. Interessante, encontramos lá em Hebreus a resposta sobre por que Abraão prosseguiu em obedecer ao Senhor, mesmo sabendo das promessas que ele havia feito, que aconteceria a partir de Isaque. Continuando o nosso estudo no segundo bloco da lição, nós percebemos que Deus viu a obediência de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 12, diz: o anjo disse: não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. No momento em que Abraão levantou o cutelo, o anjo do Senhor interveio, aceitando a intenção do coração dele como o cumprimento da prova. Ele foi aprovado. Deus proveu um carneiro para o sacrifício e renovou solenemente suas promessas de multiplicação e vitória sobre os inimigos. Quando o anjo do Senhor interrompe o gesto de Abraão, a narrativa evidencia que Deus não desejava a morte de Isaque, mas a manifestação pública de uma fé íntegra e reverente de Abraão. O que estudamos aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, nos conduz a uma aplicação pastoral. Muitas vezes o crente não entende o processo enquanto sobe o monte, mas no momento certo descobre que Deus já havia preparado provisão no lugar da entrega. O mesmo Deus que intervém, fala na hora exata e manifesta sua provisão de maneira concreta. E assim, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. A fidelidade de Abraão garantiu o futuro de uma nação que abençoaria o mundo.
Jesus Cristo, descendente de Abraão, cumpriu plenamente essa promessa, tornando-se o sacrifício definitivo e o sumo sacerdote que expiou os pecados da humanidade. O carneiro oferecido em lugar de Isaque aponta para a lógica sacrificial que encontra seu pleno cumprimento em Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso nos fortalece ao lembrar que Deus nunca perde o controle do enredo da nossa vida. E espiritualmente, podemos perceber que no centro da narrativa não está apenas a fé de Abraão, mas a fidelidade de Deus que conduz tudo até a revelação do seu Filho, conforme Gênesis capítulo 22, versículo 18. E por meio da sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus renovou solenemente suas promessas de multiplicação e vitória. No centro da narrativa não está apenas a fé de Abraão, mas a fidelidade do Deus que conduz tudo até a revelação do seu Filho Jesus. Até que este dia chegou, quando Cristo veio. Portanto, a prova não anula a promessa, porque Deus nunca abandona o que prometeu. Deixa eu repetir para você. Deus nunca abandona o que prometeu. A fidelidade de Abraão garantiu o futuro de uma nação que abençoaria o mundo inteiro através da pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, chegamos ao terceiro e último bloco da lição da escola dominical desta semana, quando Abraão ofereceu seu filho Isaque. Leiamos Gênesis capítulo 22, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar e dispôs a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Você já observou que Isaque demonstrou ser um jovem de fé ao submeter-se à vontade do seu pai sem resistência? Sendo jovem e forte, até poderia ter reagido, mas escolheu confiar na palavra de Abraão sobre a provisão divina, tornando-se também um exemplo de santidade e obediência. A submissão de Isaque o transforma em figura importante dentro da narrativa e também em sombra tipológica de Cristo, que se entregou voluntariamente por nós. Queridos alunos da classe online, da EBD, da Assembleia de Deus de Campinas, fé também se expressa em rendição, confiança e disposição para cooperar com o propósito de Deus, mesmo quando não se compreende todo o processo. Isaque nos lembra que há momentos em que a maturidade cristã se revela não apenas em agir, mas em se render diante da vontade soberana do Senhor. Continuemos o estudo da nossa lição, lendo agora Gênesis, capítulo 23, versículo 2. Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio para lamentar a morte de Sara e chorar por ela.
Irmãos, após passar por tantas provas, Abraão enfrentou a perda de sua companheira de jornada. Sara faleceu em Hebrom aos 127 anos, e Abraão demonstrou seu amor e honra por ela, ao lamentar sua partida e buscar um lugar digno para a sua sepultura. A inclusão da morte de Sara nesta lição da escola dominical é importante, porque a Escritura não apresenta a vida dos servos de Deus como uma sequência de triunfos sem lágrimas. Abraão chora, lamenta e honra sua esposa, mostrando que a fé verdadeira não elimina a dor humana, mas a atravessa a dor com dignidade e esperança. Pastoralmente, eu tenho a dizer que perdas não significam ausência de Deus. O Senhor continua presente também nos vales da despedida. Vale lembrar que a presença de Deus não se manifesta apenas em momentos de grande tribulação, mas também no consolo silencioso que sustenta o coração ferido. Gênesis capítulo 23, versículo 13, nós encontramos a continuidade dessa experiência de Abraão. E o texto diz assim: E disse a Efrom, Abraão disse a Efrom, na presença do povo da terra: Mas se você concorda, peço que me ouça. Eu pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e eu sepultarei ali o meu morto. Mesmo sendo um príncipe de Deus, respeitado pelos habitantes locais, Abraão agiu com humildade ao negociar a compra da caverna de Macpela. Ele recusou receber o local como doação, insistindo em pagar o preço justo, honrando sua esposa até na morte e mantendo um testemunho exemplar diante dos descrentes. Esse detalhe das Escrituras mostra, queridos, que a espiritualidade bíblica alcança também as relações sociais, as relações financeiras e as relações públicas. Abraão recusa vantagens indevidas e age com retidão, revelando coerência entre fé e conduta. Quem anda com Deus deve refletir essa comunhão em decisões concretas, tratando pessoas, bens e compromissos com honestidade. Assim, a lição nos ensina que devemos exibir um caráter transformado que honra a Deus no cotidiano. Agora vamos para a conclusão da aula de hoje. Ao concluir o comentário da lição da EBD deste domingo, gostaria de convidá-lo a responder em silêncio estas 3 perguntas. O que preciso colocar no altar hoje? Em que área da minha vida preciso confiar mais na provisão de Deus? Estou disposto a obedecer, mesmo sem entender tudo? Gênesis 22 ensina que a prova não anula a promessa. A dor não cancela a fidelidade divina. E o altar não é lugar de derrota, mas de rendição e revelação. Pastoralmente, acho, e com isso eu acolho os que estão atravessando lutas. Acolho os que estão atravessando lutas, os que estão atravessando perdas ou decisões difíceis na vida. E farei isso com uma fervorosa oração, pedindo que o Espírito Santo fortaleça a fé, traga consolo ao coração aflito e renove a certeza de que o Senhor continua
provendo. Jeová Jireh é o nome de Deus em hebraico, que significa o Senhor provê. Gênesis capítulo 22, versículo 18. E por meio da sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedece à minha voz. Amados irmãos, chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na presença de Deus. Continue confiando na palavra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, graças te damos pelo estudo que tivemos esta manhã na tua palavra. Queremos te agradecer por tudo que aprendemos aqui, mas também queremos interceder por todos aqueles que estão nos assistindo. Sabemos, meu Deus, que na vida de cada um há uma história diferente, há uma experiência diferente. Por isso eu rogo a ti, Senhor, que a tua mão de misericórdia e bondade seja estendida sobre a vida de cada um dos teus servos e servas, e mesmo sobre aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão de aceitar a Jesus, teu Filho, como Salvador. Abençoe a vida deles também e lhes conceda a oportunidade de receber a salvação que há em Jesus, teu Filho amado. Por isso, Senhor, graças te damos e te pedimos que a tua bênção esteja sobre todos nós. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.